Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Hoje, sexta-feira, 23 de setembro, dia de São Pio de Petreucina. São Pio de Petreucina nasceu em 1887, faleceu em 1968, frade capuchinho, recebeu os estigmas da paixão em 1918, que o acompanharam até o último dia da sua vida. Eminente professor e diretor espiritual, gozava de inúmeros dons e carismas extraordinários, atraindo imensas multidão de fiéis. Foi canonizado por São João Paulo II em 2002. E o evangelho que nós temos de hoje, tirado de Lucas, capítulo 9, de 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhe: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No dia de ontem, Herodes fica sabendo das notícias sobre Jesus, que era João Batista, que era Elias, que era um dos profetas, e Herodes procurava ver Jesus. A grande pergunta é: quem é Jesus? Dando prosseguimento, Lucas agora nos mostra Jesus retirado. Fazer retiro é retirar novamente algo da gente. Toda vez que Jesus fazia um retiro, ele retirava algo da sua vida, do seu interior. Então, retiro é retirar. Então, quando eu faço um retiro, eu estou retirando algo. E Jesus está retirando agora algo, e a grande coisa, terminando a atividade de Jesus na Galileia, a grande pergunta que Jesus faz aos discípulos no momento de oração, é um momento de revisão, quer dizer, rever, reolhar a vida, a atividade, toda a revisão. É o momento que eu dou uma reolhada novamente naquilo que estou fazendo, aquilo que foi feito e aquilo que está acontecendo. Então, Jesus está fazendo um retiro de oração e, ao mesmo tempo, uma revisão. E a revisão é o que andam falando a respeito de mim. A resposta que eles dão a Jesus é a mesma que está nos ouvidos de Herodes. Que tu és João Batista, que tu és um Elias, que tu és um dos profetas. E então a resposta e a fama de Jesus é essa. Qual que é o problema delas? Que o povo não entendeu que ele é um profeta. Quer dizer, o povo entendeu que Jesus é um profeta, mas não entendeu que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Messias. O povo já reconhece em Jesus ser um profeta, do porte de João Batista, do porte de Elias, de algum dos outros profetas do Antigo Testamento. Mas o povo não entendeu ainda que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo. E por isso Jesus continua esse diálogo, e Jesus pergunta a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro é o porta-voz da comunidade. E Pedro já faz uma profissão de fé a mais: o Cristo de Deus. Porque até esse momento existe uma dificuldade no seguimento de Jesus, por parte dos discípulos. A falta de fé, a disputa de cargos, a insegurança, a incerteza, alguns interesses pessoais e uma dificuldade de fazer uma profissão de fé. Então Jesus, nesse momento de retiro, nesse momento que ele vai retirando coisas dentro dele, nesse momento que ele faz uma revisão da visão, ele vai reorganizando a visão, fazendo uma revisão da sua atividade. Jesus faz isso. Jesus pergunta: e vocês? Pedro responde: o Cristo de Deus. Mas Jesus proíbe severamente Pedro de contar isso para alguém.
É uma profissão de fé de Pedro, mas Pedro ainda é um homem que está em busca de uma identidade. A profissão de fé de Pedro ainda, ela é de um Messias heróico, poderoso, da esfera da hierarquia do poder, do salvador da pátria, dessa mentalidade que nós temos de que colocando alguém nos cargos, nós seremos salvos. Época de eleição, a gente tem esse discurso muito presente. É um discurso assim equivocado, dizendo que se meu candidato for eleito, a partir do ano que vem nós teremos um outro mundo. Esse é um discurso do mundo eleitoral, né? Não, se esse candidato ganhar, a partir do ano que vem o Brasil acabou. Não, se esse ganhar, a partir do ano que vem o Brasil está salvo. Como se fosse possível, dentro do mundo que nós vivemos, na estrutura que nós temos no Brasil, ter uma reviravolta gigantesca no mundo que nós vivemos. Uma reviravolta gigantesca, nem a pandemia fez isso. Nem a pandemia alterou totalmente o Brasil, alterou totalmente a vida das pessoas. Haja visto que o pessoal voltou para as festas, passeios e bailes e a vida voltou normal. Que a gente não teve nem mais a sensibilidade de lembrar dos que morreram, viu? Porque morreram. Viu? E às vezes a gente até escuta falar que a pessoa morreu de Covid, é quase um certo sentimento assim de que fez parte da história, viu? Fez parte da história. Eu perdi meus pais do Covid, fez parte da história. Então, o que nós temos aí? Jesus proíbe Pedro de falar isso. Pedro, não está na hora não, Pedro. Guarde isso para você, tá? Viu? E aí vem, Jesus acrescenta, o Filho do Homem, quer dizer, o ser humano, o Filho do Homem, o ser humano, vai sofrer muito. Ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. São os 3 grupos mais importantes, que eles dominam o poder religioso, político, econômico e ideológico. Esses 3 grupos. Viu? Deve ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Sofrer muito, ser rejeitado, viu? E ser morto, tá bom, isso a gente entende. Ressuscitar ao 3º dia, acho que ninguém sabia o que é isso. Quando Jesus falava isso, mas vai saber o que quer dizer com isso. Vai saber o que Jesus quer saber disso. Então o Evangelho de hoje nos traz essa situação, esse mundo, essa realidade que nós nos deparamos. É um momento na vida de Jesus que Jesus está fazendo uma revisão, porque já tem uma fama, o povo já sabe que ele é um profeta, mas Jesus tem que tomar certas decisões. E depois ele vai tomar essa decisão, que é sair da Galileia e ir para Jerusalém. Mas hoje é o momento em que Jesus está pensando, quem sou eu para esse povo? Quem sou eu para esses que estão mais longe? Quem sou eu para vocês que estão mais perto? Seria a mesma coisa que a gente fazer o seguinte, o que a cidade fala sobre mim? E o que a minha família fala sobre mim? O que as pessoas mais próximas de mim falam sobre mim? Quem sou eu para elas e quem são elas para mim? Quem sou eu para a cidade e o que essa cidade é para mim? Então que Deus possa nos iluminar, abençoar o nosso coração, guiar a nossa vida, que nós sejamos sempre fortalecidos na fé, viu? E como dizia Adélia Prado, o sonho encheu a noite, extravasou para o seu dia, encheu a minha vida e é dele que eu vou viver, porque sonho não morre. Que nós possamos sonhar, viu? Em tempos melhores, sonhar em fazer profissões de fé melhores, sonhar em dar atenção um pouco a mais para quem precisa, que a gente continue sonhando que Deus está nos abençoando e que nesse sonho Deus possa nos dizer o que Ele espera de cada um de nós. Um abraço, até mais.